Ezequiel, capítulo 23. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Olá é Samaria, Olibá é Jerusalém. Olá se prostituiu quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, e com todos os seus ídolos ela se contaminou. Não abandonou a sua prostituição que havia começado no Egito, porque quando eram jovens, os homens se deitaram com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso, eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela. Levaram os seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Olibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes, seus vizinhos, vestidos com primor, cavalheiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagem dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Olibá se inflamou por eles e lhe mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enjoada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Olibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de um jumento e cuja a ejaculação era como os dos cavalos. Assim, você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, Olibá, assim diz o Senhor Deus, eis que despertarei contra você e os seus amantes, os quais, com nojo, você abandonou. Eu os trarei contra você de todos os lados, os filhos da Babilônia, de todos os caldeus de Pecote e de Soá, de Coa e de todos os filhos da Assíria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos. Virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem. A eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e eles a trarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá à espada. Levarão seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim, acabarei com a sua perversidade, com sua prostituição, que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles,
e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles a trarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e suas devassidões. Isso lhe acontecerá, porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, por isso, o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã, Samaria, é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar Olá e Olibá? Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério, e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo, elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto. No mesmo dia, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E ainda mais, mandaram vir uns homens de longe, os quais tinha sido enviado um mensageiro, e eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com os homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela, como que quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Olá e Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Isaías capítulo 51. Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram retirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute, minha nação.
porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus, e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão, como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Escutem, vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei. Não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças o roerão como fazem com a roupa, e os bichos os comerão como fazem com a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta, como nos dias passados, como as gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem, que é mortal, ou do filho do homem, que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor, que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra e diga a Sião: você é o meu povo. Acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice do atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum o guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas quem veio consolar você? Os seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como o antílope na rede. Estão cheios de ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Por isso, agora escute isto, você que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram: abaixe-se,
para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como chão e como rua para os que passavam. Filipenses, capítulo 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Curta, Comente e compartilhe.